Vocês que são meninos jovens, que tem aí, a gente quando é jovem, eu digo que um dia eu já fui, a gente tem uma ilusão de achar que a gente tem muito tempo pela frente. A vida vai passar muito devagar, porque até então, quando você está com 20 e poucos anos, né? Nossa, demorou tanto para chegar aqui. Eu era criança, tanto tempo que eu fiquei querendo ser adulta e não chegava nessa idade. Meu povo, depois que passa dos tal dos 15, para você chegar, eu vou chegar nos 40, não sei como foi que eu cheguei aqui, parece que eu dei um pulo dos 15 para cá, né? Então, não percam tempo. Porque cada mês, cada dia que vocês perdem, vocês deixam para trás oportunidades. Oportunidades que, se surgirem daqui a 3 anos, vocês não vão poder aproveitar, porque eu sei que cada um tem as dificuldades, né, que passa, mas sempre que possível, tentem não desistir, tá? Vamos lá. Começando, então, economia. Então, nós vamos ter essas 3 unidades aí. Introdução à economia, microeconomia e macroeconomia, tá? Então, a gente vai começar a ver um pouco, né, do que a gente escuta em noticiários, do que a gente vê, às vezes ali tem um conhecimento já mais intuitivo, né? Nós vamos ver um pouco mais. Eu gosto dessa disciplina porque ela traz muito para a nossa realidade de vida, o que a gente vivencia quando vai ao supermercado, né? É o que a gente vivencia quando vai assistir a um telejornal, quando as pessoas estão falando de economia, né? Hoje em dia, na internet, né? Então, acho muito interessante por conta disso, porque ele se aproxima muito do nosso cotidiano. A unidade 1 vai tratar, então, da introdução à economia, onde a gente vai compreender conceitos básicos da ciência econômica, compreender e avaliar os problemas econômicos básicos que vão impactar nas atividades econômicas e no cotidiano, entender e diferenciar as principais características dos sistemas econômicos, conhecer e interpretar essa curvinha aí que a gente nós seremos apresentados, que é a curva de possibilidade de produção, compreender também o funcionamento de uma economia e a sua relação com as atividades produtivas e conhecer a evolução do pensamento econômico e suas principais correntes. Vamos lá. Começando aqui sobre o que é economia, né? A economia, lembrando que, gente, que a economia em termos de curso, né? De bacharel, alguma coisa assim, a gente vai ter que... Só um instante, gente. Pronto, vamos lá. Tarará, tarará, pronto. Economia, quando o pessoal fala de um curso de economia, existem alguns cursos que não são tão difíceis de entrar, mas pense nos cursos difíceis de sair, né? Economia é um deles. Ela vai buscar compreender como a sociedade e os indivíduos, eles utilizam seus recursos, que são escassos, é isso que a gente tem primeiro que ter em mente, né? Os desejos dos seres humanos, da sociedade, eles são ilimitados. O céu é o limite. Mas os recursos, eles são escassos. Seja os recursos financeiros, né? Sejam os recursos naturais, eles são escassos. Então, estuda-se, né, aí na economia a forma como esses bens vão ser distribuídos entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades desses indivíduos. Então, a ciência econômica, ela se preocupa com a alocação de recursos de forma que não se comprometa as gerações futuras com problemas de escassez de recursos. Temos conseguido êxito nisso? Não, né, gente? Tem uma coisa que as gerações futuras estão comprometidas por conta de que, em busca de saciar esses desejos, os recursos que são escassos estão sendo espoliados de forma irresponsável. Então, o problema aí da escassez é esse. As necessidades humanas são ilimitadas e os recursos produtivos são limitados, o que causa aí a escassez. No problema da escassez, vai surgir a questão da escolha. Porque uma vez que não se pode produzir tudo que essas pessoas desejam, né?
A partir disso, o que se chama aí na economia problemas econômicos básicos ou fundamentais, né? O quanto produzir, para quem produzir e como produzir. Por meio desses problemas básicos aí vão se decidir, então, quais bens serão produzidos e quais necessidades, então, serão atendidas por esses bens. Então, esses aí são os problemas econômicos fundamentais da sociedade. Como produzir, o que e quanto e para quem produzir. O que e quanto é considerando aí que os recursos utilizados para a produção de bens e serviços, eles são escassos, né? Então, a gente precisa fazer escolhas. Como produzir se refere aos recursos que vão ser utilizados para produzir bens e serviços. Em geral, os produtores, eles tendem a escolher aqueles que tiverem um baixo custo, né, para aí ser utilizado na produção dos seus bens e serviços. E para quem produzir, né? Neste problema aí, a sociedade vai observar como as pessoas podem participar da distribuição de bens e de serviços. Então, nesse ponto, para quem produzir, se leva em conta a renda, né? As rendas aí dos indivíduos, ou seja, quem pode pagar por determinado bem. A forma como esses três problemas serão tratados depende da forma de organização de uma determinada sociedade. Quais são os problemas? Como produzir, o que e quanto, para quem. A gente sabe que essas sociedades podem estar organizadas como economias de mercado, também chamadas de capitalistas, ou economias socialistas, ou ainda centralmente planificadas. Nas economias de mercado, né, por exemplo, espera-se uma maior condução desses problemas por parte de quem, gente? Quem vai resolver aqueles três probleminhas, né? As empresas privadas. Já nas economias planificadas, a gente já vai acompanhar um protagonismo por parte do Estado na solução desses problemas. Então, em economia, os bens, eles vão ser classificados em bens livres e bens econômicos. Os bens livres são aqueles que existem em quantidade ilimitada e podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço humano. A luz solar, o ar que a gente respira, né? São bens econômicos, aqueles caracterizados pelo esforço humano para a obtenção desse bem. Então, foi utilizado esforço humano para produzir algo, tá? Além disso, estes bens, eles têm como característica básica um preço, né? Além de serem escassos. Os bens econômicos, a gente vê aqui os livros, vamos falar sobre os econômicos. Os bens econômicos, eles são classificados aí em dois grandes grupos. São os bens materiais e os bens imateriais ou serviços. Bem material, né? Podem ser tangíveis. Tangível é o que nós podemos tocar, certo? Sempre que se depararem com os conceitos de tangíveis e intangíveis, eles vão estar relacionados à questão corpórea, por assim dizer, né? Então, os bens tangíveis, eles têm corpo, a gente pode tocar, né? Eles podem ser atribuídos peso, altura, por exemplo. Exemplo desses bens materiais, nós temos aí alimentos, roupas, livros. Já os serviços, eles são intangíveis. Significa que não podem ser tocados e muito menos medidos. Exemplo, atendimento médico. Serviços de um advogado. Você consegue pegar 1 quilo de arroz e pesar e dizer aqui tem 1 quilo, né? De arroz, tem uma altura e tal, os serviços, não, Marcela, mas tem quantidade de serviços prestados, mas você não pode dizer quanto cada serviço tem de peso, por exemplo, de altura, ok? Então, são exemplos aí, atendimento médico, serviço de um advogado, serviço de transportadora e etc. A produção do serviço e o atendimento do mesmo, eles acontecem de formas instantâneas, né? Quando você está produzindo, está em atendimento, você já está produzindo o serviço. Uma importante característica é que os serviços, eles não podem ser estocados, por exemplo. Já pararam para pensar nisso, né? Você presta o serviço aí, por exemplo, de médico, né? Você faz atendimentos, consultas, ou mesmo, sei lá, cirurgias, né? Você não vai ter, olha, tem um estoque aqui de cirurgias para poder te vender. Não tem isso, né?
Os bens materiais, eles são classificados em bens de consumo e bens de capital. Bens de consumo, né, são relacionados aí com a satisfação das necessidades humanas. Podem ser aí de uso não durável e desaparecem assim que são utilizados, como os alimentos, né, nós comemos e pronto, é gasolina. E de uso durável, que, ao contrário do outro, são bens que podem ser utilizados por um maior período de tempo. Eletrodomésticos, as casas, os carros, né, o celular que você usa, e relógio, por aí vai. Os bens de capital, eles são os bens que permitem a produção de outros bens. Né? Vão ser as máquinas, os equipamentos, computadores, as instalações de um espaço, né, de uma empresa. Então, os bens de consumo e os bens de capital, eles são considerados bens finais, pois eles já passaram por todos os processos de transformações possíveis para então serem colocados no mercado e à disposição da população. Então, eles são ditos aí como bens acabados. Além dos bens finais, existem ainda os bens intermediários. Os bens intermediários são aqueles que ainda não foram finalizados, como os vidros utilizados na produção de carros, né? Os bens, eles podem ainda ser classificados em bens privados e bens públicos. Os bens privados referem-se àqueles que são produzidos de forma privada, como carro, computador, celular. Já os públicos são os que são fornecidos pelo Estado. Tá? A segurança, a educação, saúde, são bens públicos. Então, aqui a gente tem um resuminho aí para vocês, tá? Esses resuminhos, assim, feitos dessa forma, às vezes são melhores para serem estudados. Tá lá no livro de vocês, tá? Depois vocês deem uma olhada aí, que é mais interessante, para não ter que ler tanto, né? Já fica aí resumido. Os recursos produtivos, ou também fatores de produção. Eles são elementos que vão ser utilizados no processo produtivo, no processo em que serão produzidos bens, mercadorias, com a finalidade de satisfazer essas necessidades humanas. Aqui vão entrar fatores que vão propiciar a confecção das mercadorias, como trabalho, recursos naturais, matérias-primas, combustíveis, energia, equipamentos e tantos outros que forem necessários, dependendo da especificidade aí do bem a ser produzido. Os recursos produtivos de uma economia são classificados em trabalho, terra ou recursos naturais. Capital, tecnologia e também capacidade empresarial. Então, esses são também recursos produtivos, a classificação deles, né? Então, se a gente tiver aí terra, ou também chamado como recursos naturais, né? Então, as florestas, energia solar, recursos minerais, solo, água, ok? Trabalho vai ser aí o valor humano que vai ser necessário para a produção de um determinado bem, né? O que você vai utilizar, despender de tempo. Capital ou bens de capital, a gente já viu que são bens utilizados já no processo de produção de outros bens. Tecnologia, na atualidade, ela tem um papel fundamental na atividade econômica e as inovações tecnológicas têm aí um papel muito importante na economia como um todo, e a gente vivenciou isso tem vivenciado isso como nunca agora no ano de 2020, né? Capacidade empresarial, esse é um fator de produção que consiste na capacidade, no saber fazer do empresário, que exerce aí as atividades e as funções que são fundamentais no processo produtivo, porque é ele que vai organizar todo o processo de produção. É ele quem vai assumir os riscos, né? Se essa empreitada aí não der certo. E também será ele aí que vai lograr lucro, se der tudo ok. E aí a remuneração desses recursos produtivos. Para a produção de qualquer bem ou serviço, a gente viu que é necessário o emprego desses recursos produtivos. Então, o preço pago pela utilização dos serviços, dos fatores de produção, ele vai constituir a renda dos proprietários desses fatores. Quais são os fatores? São esses daqui. Então, existem esses fatores, existem os proprietários deles, né? Então, o preço pago pela utilização desses fatores é que vai constituir a renda de quem é proprietário desses fatores.
Aqui nós temos que, no caso do trabalho, será o quê? O pagamento de um salário, né? Terra, geralmente você vai pagar um aluguel. Para utilizar o capital, geralmente você vai investir, né? Vai ter que remunerar os proprietários a partir do pagamento de juros. Na tecnologia, você vai pagar os royalties, né? E na capacidade empresarial vai ser o lucro. Conhecemos os fatores de produção, vamos conhecer os agentes econômicos. Vocês estão compreendendo aí, gente? Está acompanhando direitinho? Deixei aí uma mensagem do além, para que eu possa saber como estamos caminhando, tá ok? Obrigada. Vamos lá. Agentes econômicos. Os fatores de produção, a gente já viu. Tudo que é utilizado na produção, a gente já viu como é remunerado para os donos desses fatores. Ok. Agora vamos aos agentes econômicos. Então, tudo que nós consumimos é oferecido por um prestador de serviço. Aí entra o que a gente conhece em economia como agentes econômicos, que são todas as pessoas, as empresas, o governo, todos esses agentes que vão transacionar entre si dentro de um mesmo mercado. É muito simples. Todos nós aqui, em algum momento, né, efetuamos transações de compra e venda com os diferentes agentes. Observe o seu dia a dia que você vai perceber isso. Então, as famílias, a principal função na economia das famílias é o consumo de bens e serviços, certo? Dentro do ciclo econômico, existe um ciclo em que a economia funciona, em que as empresas querem produzir para saciar as necessidades humanas, ok. Aí elas não vão ter que adquirir fatores produtivos, né? Dentre eles não tem o trabalho. Quem é que vai, então, ceder esse trabalho? Vai ser o empregado, né? O colaborador, que será contratado e receberá um salário. Então, ele vai ser contratado por essa empresa, vai, então, ajudar na produção de bens, por isso ele recebe um salário, ele vai pegar esse salário e vai fazer o que com ele? Vai guardar todinho na poupança e viver de luz? Não. Ele vai lá no mercado e vai comprar, vai consumir bens e serviços. Quando ele faz isso, né, a empresa mantém ou aumenta o seu nível, a necessidade de produção, que vai gerar novamente o pagamento do salário da pessoa para ir lá e novamente gastar, né, consumir bens e serviços. Então, há um ciclo que funciona. Esse ciclo, ele tem vazamentos, né, e a gente vai depois conhecer um pouquinho, mas essa aí é a lógica. Então, as famílias, a função é consumo de bens e serviços. Para as empresas, a função já é a produção de bens e serviços. O governo tem que satisfazer as necessidades coletivas e redistribuir a renda, e com o resto do mundo aí é troca de bens, serviços e também de capitais. Então, o mercado, ele não se trata especificamente de um agente econômico, mas é no mercado que a relação entre as famílias, consumidores, e as empresas, unidades produtivas, vai acontecer. O mercado, então, é um local físico ou não físico, onde se encontram compradores e vendedores para realizarem aí as trocas de bens e serviços. Ok. Obrigada pelo retorno, gente. Em todo o mercado, Josileudo, depois tu me manda um oi, que eu não esqueci, tá? Eu já pesquisei, foi muito, eu não queria o texto de vocês, não queria sair da área de turismo, mas não estou encontrando nada interessante. Então, depois me manda só um oi aí no WhatsApp, por favor, que quando terminar aqui a aula, vou enviar para vocês, tá? Voltando aqui. Então, falando sobre agentes econômicos. Em todo o mercado, o preço, ele vai atuar como um mecanismo que regula as trocas, concordam? Você aí, que está na sua casa, você quer muito comprar um computador, mas agora mesmo nós estamos vendo os preços. Ah, então vamos continuar com aquele texto mesmo? Sim? Então, ótimo, gostei. Gostei de aceitar o desafio. É assim mesmo, gente. Esse trabalho, às vezes, exige a gente forçar um pouquinho. Eu já passei por essa situação de ter que ler um texto 3, 4 vezes e não entra a informação. Até que chega uma hora que a ficha cai. É bom. Então, vamos lá. Então, você está aí querendo comprar um computador. O que está acontecendo agora que está querendo comprar computador, ar-condicionado? Os preços estão lá em cima. As empresas
estão sem estoque por conta da pandemia, por conta principalmente que a matéria-prima vem de onde? Da China. E aí foi prejudicado esse comércio aí, essa fase aí de acesso aos fatores de produção. E aí o que acontece? A empresa vai e aumenta o preço. A gente vai estudar aqui já oferta e demanda, né? Aumenta o valor. E aí você não vai conseguir comprar porque você não tem o suficiente. Então, ele vai regular as trocas, né? Eu entregando o meu salário e recebendo o material, o bem, tá? Então, é importante ter em mente que o preço influencia na procura por um bem. Guardem isso. De forma muito introdutória, a gente veremos as duas grandes divisões do estudo da teoria econômica, que é a microeconomia e a macroeconomia, ok? A microeconomia, gente, ela tem uma visão mais fechada, ela analisa um ambiente menor, por assim dizer. É como se a microeconomia e a macroeconomia, elas estivessem analisando a economia a partir de microscópios, né? Um microscópio, você está analisando apenas uma célula, né? Sei lá, é a microeconomia. A macroeconomia é como se você já utilizasse uma tomografia de corpo inteiro, onde você coloca tudo e analisa. Você analisa de forma mais ampla, né? Então, microeconomia é uma visão individual, macro é global. Os objetivos, lembrando que a gente vai ter duas unidades para falar só de um e do outro, né? Microeconomia tem como objetivo de estudo o comportamento dos indivíduos, das famílias, das empresas e do mercado. Já a macroeconomia, ela vai analisar o comportamento da economia como um todo, inclusive as influências externas, por exemplo, ao Brasil, né? As variáveis fundamentais de estudo na microeconomia é oferta e demanda, geração dos preços, o comportamento do consumidor, produção das empresas, mercados competitivos. Já na macro, a gente vai ver produção total, nível geral de preços, emprego versus desemprego, taxa de juros, já ouviram falar da taxa Selic? Com certeza, então. Inflação, salários e também as taxas de câmbio. Ah, mas o dólar está lá nas alturas. Pois é, como é que isso influencia na nossa economia? Que é que isso faz acontecer aqui, que a gente tem que fazer, que ajustar, o governo tem que ajustar, para que dê condições para que o ciclo econômico que eu falei para vocês, né, ele continue girando. Então, fechamos o tópico 1. Vamos ao tópico 2, sistemas econômicos. Então, o que é um sistema econômico? Ele pode ser definido aí como a forma na qual a sociedade vai se organizar em termos econômicos e sociais para, então, desenvolver as suas atividades econômicas e produtivas, a fim de atender, como a gente já viu, as demandas e necessidades da população. Os elementos básicos de um sistema econômico são estoque de recursos produtivos, ou aí os fatores de produção, tá? O complexo de unidades de produção constituídos pelas empresas, o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, que vão ser aí a base para a organização de uma sociedade. Então, toda economia, ela opera segundo um conjunto de normas e regras, leis, regulamentos, né? Por isso, então, é chamado de sistema econômico. Quando ele fala toda economia, é cada país desse mundo, né? De maneira geral, os sistemas econômicos podem ser classificados em dois grandes grupos, que vocês com certeza já conhecem, né? Sistema socialista, ou também conhecido como economia planificada, e o sistema capitalista, também conhecido como economia de mercado. Então, se ouvirem a expressão economia planificada, gente, é um sistema socialista. Economia de mercado é sistema capitalista. Vamos lá. Em economia planificada ou socialista, as questões econômicas elas serão resolvidas por um órgão central, no qual predomina a propriedade pública, certo? Dos meios de produção. Quem detém a propriedade dos meios de produção na economia planificada socialista? Ela é pública.
assim como os bens de capital, os recursos naturais, bancos, prédios, etc. Um exemplo de uma economia planificada atualmente é Cuba, né? Já o sistema capitalista ou economia de mercado leva este nome aí justamente por ser regido pelas forças de mercado. O mercado é que vai fazer aí a roda girar, né? Na qual predomina aí a livre iniciativa e a propriedade privada dos meios de produção. Qual é a principal diferença entre o sistema capitalista socialista? A propriedade dos meios de produção. Enquanto na planificada ela é pública, na capitalista ela é de propriedade privada. Nas economias de mercado, que são boa parte dos países do mundo, as questões fundamentais são resolvidas por meio do mecanismo de preços e também por meio da oferta e da demanda, né? Ressalta-se que, mesmo com a livre iniciativa e o livre mercado no sistema capitalista, o Estado continua tendo um papel aí para o bom funcionamento da atividade econômica, né? Então, o Estado ainda ele vai agir lá onde? Na macroeconomia, principalmente, né? Então, a economia, ela está baseada aí na separação entre trabalhadores livres, portadores de sua força de trabalho e em proprietários dos meios de produção. Os trabalhadores vão lá e vendem a sua força de trabalho a quem? Aos proprietários dos meios de produção. Em troca de quê? Em troca de um salário, né? A intenção desse processo é a produção de mercadorias visando o quê? O lucro, tá? Alguns elementos que caracterizam o sistema econômico são presença de capital, de propriedade privada dos meios de produção, a divisão do trabalho, a moeda e também o lucro. Problemas fundamentais, o que e quando produzir, lembra que eu trouxe no começo? Para quem e como produzir, são decisões tomadas por órgãos planejadores centrais, né? Esses aí vão determinar tais questões, já que nas economias planificadas não há uma orientação pelo sistema de preço, como é feito lá, aqui, por exemplo, nas economias de mercado. Nas economias socialistas, o planejamento é formulado assim, gente. Planejamento sobre as necessidades das pessoas a serem atendidas, levantamento sobre os recursos e as técnicas disponíveis para a produção de bens e serviços, dada aí a premissa de que as necessidades são ilimitadas, assim como os recursos são limitados, né? Surge também a necessidade de selecionar quais aí serão priorizadas. Tá? Quando se decidir isso, vai se determinar o que, quanto, como e para quem serão produzidos determinados bens, para atender aí as necessidades de uma determinada sociedade. Então, na economia socialista, os preços e a organização, as características vão ser quanto ao preço e à organização da produção, os preços e a distribuição da produção e também a propriedade pública dos meios de produção. Aqui tem no livro de vocês, traz essa diferença entre sociedades capitalistas e socialistas, mais um resumo aí, né, para que vocês foquem. Propriedade privada, proletariado trabalha para a burguesia, o objetivo da economia são os lucros da burguesia e a economia é baseada no mercado. Isso é o capitalismo. Socialismo, propriedade coletiva, o povo trabalhador passa a ser dono de tudo. O proletariado trabalha para a sociedade, o objetivo da economia é o bem-estar da coletividade e a economia é planificada pela sociedade. E existem ainda as economias mistas. Uma parcela dos meios de produção são pertencentes ao Estado, por meio das chamadas firmas públicas, e outra parcela pertence ao setor privado. Então, aí as firmas privadas. A solução dos problemas econômicos fundamentais ele vai se dar, então, na relação conjunta entre mercado e Estado. O Estado, aí, com relação aos problemas, como que e quanto produzir, né? Então, ele, por meio de isenção ou então redução de tributos, ele pode indicar o que deve ser produzido naquela economia, aí nas economias mistas. Outro instrumento que o Estado utiliza aí é por meio do controle de crédito, né? Aquelas atividades em que o Estado deseja fomentar, haverá aí um maior incentivo ao crédito.
Outra forma ainda do Estado intervir é por meio das suas empresas públicas, que são destinadas a garantir a produção de bens e serviços que são fundamentais para o bem-estar coletivo, como saneamento básico, transporte, energia, tá? Um exemplo concreto das chamadas economias mistas ou modelo de social-democracia são as experiências de países nórdicos, como a Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Esses países, eles ostentam um alto índice de desenvolvimento humano, de longevidade e também de educação, além de taxas de desemprego baixíssimas e taxas de inflação operando a 1%. Embora com o predomínio das leis de mercado e da propriedade privada nesses países, boa parte dos serviços públicos, como saúde e educação, são gratuitos, bancados pelo Estado, né? E isso é possível devido a uma alta, né, uma elevada carga tributária. Para você ter ideia, né, ele coloca que na Dinamarca, a alíquota do imposto de renda chega a ser cerca de 56%. Com nível de desigualdades baixíssimos, esses países têm instituições fortes e são considerados aí os mais democráticos do mundo. Nossa, Marcela, mas 56% do salário fica para o governo até? 56%? Gente, mas vocês já imaginaram se vocês morassem num país, né, onde vocês não têm que ter plano de saúde ou ter gastos com saúde, não tem que pagar a escola particular ou faculdade particular, né? Mesmo transporte, você não tem que ficar pagando seguro de carro para ser roubado porque você tem segurança. Então, num país onde o serviço público, o Estado, ele realmente está ali para amparar, todos vão ter acesso, por isso que as desigualdades são baixíssimas, os níveis de desigualdade. Porque não precisa você ter dinheiro para ter acesso aos bens, aos serviços oferecidos pelo Estado, tá? Então, por isso aí que o negócio dá certo. Na ciência, agora a gente terminou o tópico 2, tá? Terminamos, falamos aqui sobre sistemas econômicos capitalistas, socialistas e economias mistas. Vamos ao tópico 3. Curvas de possibilidade de produção. Boa noite. Francisco é quem, Francisco? Assim, eu sei que é Francisco, né? Mas pode ser que seja... Tem outro nome aí no meio. Geralmente, Francisco tem outro nome, né? Vamos falar sobre, então, curvas de possibilidade. A curva de possibilidade de produção, ela tem a finalidade de ilustrar, a partir de um gráfico, a escassez dos fatores de produção e as possibilidades de escolha que você tem. Você tem uma empresa, e aí, os seus fatores de produção, você tem uma parcela, eu posso vender o quanto eu quiser? Não, amigo, não pode. Não pode, porque ou o seu estoque é limitado, ou se você produz algo, a sua capacidade de produção também é limitada. Como assim? Ela é limitada à quantidade de equipamentos que você tem, a quantidade de estoque que você consegue, a quantidade de distribuição, espaço para estocar, vários fatores, certo? Então, essa curva de possibilidade, ela vai, então, ilustrar, né, essa escassez e para quê? Para ajudar numa escolha. A curva de possibilidade de produção, ela vai criar um limite para a capacidade produtiva de uma empresa, obviamente, então, de um país ou sociedade. Ela representa a capacidade máxima de produção de uma empresa, de uma sociedade, de acordo com os recursos produtivos disponíveis na empresa ou na sociedade naquele dado momento. Vamos falar, então, sobre a fronteira de possibilidade de produção de uma empresa têxtil. É o exemplo que o texto de vocês traz. Para iniciar, oi, Edson, trazemos como exemplo uma empresa do ramo têxtil e a sua curva de possibilidade de produção. Considerada aí, ela possui uma determinada extensão de instalações, máquinas, equipamentos próprios para as atividades que ali são desenvolvidas e também o número de pessoas empregadas nessa atividade. O empresário, ele deve optar por aquilo que ele vai produzir e como será produzido. Fazendo a escolha, o empresário ele vai estar apto, né,
por como seus recursos produtivos estará optando em como seus recursos produtivos serão alocados, serão organizados, distribuídos ao restante das combinações de bens produzidos ali, dentro das possibilidades. Por exemplo, ao escolher se especializar na produção de 2 produtos, que vão ser cobertores e toalhas, certo? É uma empresa têxtil, especializada em produzir cobertores e toalhas. O empresário ele vai precisar decidir como organizar a produção, quantos trabalhadores vai utilizar para a produção de cada bem, se haverá espaço, né, na empresa para a produção de um terceiro produto do ramo têxtil. Então, as possibilidades de produção dessa empresa são essas daí, gente. A gente tem essa tabelinha, né? Ele tem a possibilidade A, B, C, D, E e F. Cada letrinha dessa é um cenário diferente. No cenário A, se ele decidir não produzir nenhum cobertor, ele terá a capacidade, né, para produzir 8.000 unidades de toalhas. Se for a B, se ele resolver produzir 1.000 cobertores, ele só poderá produzir 7.500 toalhas. Depois, C, 2.000 cobertores, então só terá aí 6.500 toalhas. Depois, 3.000 cobertores, 5.000 toalhas. 4.000 cobertores, 3.000 toalhas. E a realidade é que ele vai fazer apenas cobertores, então ele poderá fazer 5.000 cobertores. Essa é a capacidade de produção dessa empresa aí, desse exemplo. Então, o quadro que nós vimos, ele trouxe essas possibilidades em uma escala numérica e algumas possibilidades aí para opção, porque se ele vai se especializar em 2, ele vai saber, então, vai poder agora analisar dentro da sua capacidade de produção o que é que vai ser melhor para a empresa. Aí ele foi colocar todos aqueles pontinhos, ó, letra A, B, C, D, F, tá vendo aí? Foram colocados no gráfico. Então, ó, aqui, quando o A era igual a 0 cobertores, 8.000 toalhas. Ele foi lá no gráfico, ó. Veja que a seta que está para cima se refere ao número de toalhas que são produzidas. Enquanto a seta que está na horizontal, que vem aqui para o lado direito, ela vai indicar a quantidade de cobertores. E aí é só você linkar. Enquanto na opção A, né, eram 0 cobertores e 8.000 toalhas, então você vai colocar um pontinho apenas na seta que está aí para cima, onde tem o número 8.000. Ali é o ponto A, né? O ponto B, você produz 1.000 cobertores e, ao mesmo tempo, até 7.500 toalhas. Aí você terá o ponto B. Então, essa curva azul que tem aí é a curva de possibilidade de produção de uma empresa. No caso hipotético dessa empresa, né, ela estaria operando de maneira eficiente sempre que a produção de um bem fosse aumentado e, por consequência, fosse reduzida a produção de outro bem. Vamos olhar de novo a tabelinha. Ó, vocês estão vendo que para aumentar a quantidade de toalhas, cobertores foi zerado. Mas aí, se ele aumenta a quantidade de cobertores, ele tem que diminuir a quantidade de toalhas. O fenômeno aí chamado de eficiência produtiva da empresa acontece somente, né, que é essa curva lá, se a curva do gráfico estiver situada sobre a linha do ponto A até o ponto F. Em algum desses pontos aí, a curva aí, é o fenômeno chamado de eficiência produtiva, tá? Nesse caso, a produção de cobertores aumentará somente se houver uma diminuição na produção de toalhas. O custo de oportunidade é um outro conceito muito interessante que vocês já conhecem na prática. Quando vocês, né, que estão aqui agora comigo, superando todas as dificuldades e persistindo nos estudos, nós estamos abrindo mão de alguma coisa. Eu, quando insisto, estar aqui, né, dando aula, eu estou abrindo mão de algo. Eu poderia estar agora mesmo, sei lá, no cinema, né? Poderia estar assistindo, poderia estar numa praia, alguma coisa assim, momento de descanso. Então, eu tenho que analisar o quê? O custo de oportunidade. É o termo utilizado para expressar os custos que vão se referir às alternativas que foram sacrificadas para a produção de um determinado bem. No caso aí, o que vocês estão sacrificando para conseguir um certo objetivo? É o custo.
de oportunidade de vocês. Quando eu digo que eu podia estar no cinema e não estou, então eu abro mão de ter essa possibilidade, esse é o meu custo de oportunidade, né? A gente abre, nós todos aqui abrimos mão da nossa sexta-feira à noite, né? Então, por um certo período limitado de tempo, ali nós estamos fazendo uma escolha. Para isso, a gente sacrifica outras possibilidades. Nesse caso aí, se o empresário estiver com a sua produtividade no ponto C lá da curva, né, ele vai estar produzindo 6.500 toalhas e 2.000 unidades de cobertores. Se ele quisesse aumentar a produção de cobertores para 3.000, né, 3.000 unidades, seria o ponto D do gráfico, ele teria que sacrificar o quê? 1.500 unidades de toalha que ele não poderia mais produzir. Para quê? Para conseguir aumentar a produção de cobertores. Então, aí o custo de oportunidade das 1.000 unidades a mais de cobertores produzidas vão ser o quê? Vão ser os custos de produzir 1.500 unidades a menos de toalhas. O que é que isso vai contabilizar para eles, né? O termo custo de oportunidade é um termo importante na teoria econômica, porque ele faz a relação básica entre a questão da escassez e da escolha, né? Basicamente, significa uma melhor alocação dos recursos para a produção de um bem que poderia gerar um melhor ganho no uso alternativo desses recursos. Ou seja, se eu tirar das toalhas e colocar para produzir cobertores, eu vou ter um ganho, mas só vale a pena se for fazer isso, for ter um ganho maior, né, gente? Na ciência econômica, toda vez que fazemos a opção por uma determinada escolha e não outra, disse, então, que implica em um custo de oportunidade. Toda vida que se faz, toda vida que vocês escolhem aí comprar guardar o dinheiro, ou sair para jantar, ou ir para balada, né? Quando vocês resolvem sair para balada, não estão bem, mas mesmo assim vão e bebem, vocês estão aí, o custo de oportunidade é o nosso fígado, né, gente? Por aí vai. O desemprego representado na curva de possibilidade de produção. Então, continuando com o exemplo lá daquela empresa têxtil, né? Podem ocorrer casos em que ela esteja operando abaixo da sua capacidade. Lembrando, gente, que aqueles pontos A, B, C, D, E, F era no máximo. Ali era a eficiência, ela está usando toda a sua capacidade produtiva, tá? Não quer dizer que vai estar sempre atuando naqueles pontos. Então, pode ocorrer casos em que essa empresa esteja atuando, operando abaixo da sua capacidade. Sendo assim, os fatores de produção, eles vão estar ociosos. Se eu tenho capacidade de produzir, eram 8.000 toalhas e 0 cobertores, e eu estou produzindo apenas 5.000 toalhas, porque eu só estou conseguindo dar a saída dessas 5.000 toalhas, então eu não estou trabalhando ali, ó, algumas máquinas, algumas pessoas não serão necessárias. Para quê? Porque eu não estou no meu ponto de eficiência. Então, com essa ociosidade, pode gerar aí a questão do desemprego, né, para os trabalhadores. Aí a gente vai mostrar um gráfico agora, em que essa situação ocorre precisamente no interior da curva de possibilidade de produção, chamado aí de ponto G. Vamos olhar o ponto G. Vocês localizaram o ponto G? Ele está bem no centro, gente. Tem 3 setinhas saindo dele, né? Porque ele pode ir tanto ao encontro do ponto E, quanto ao ponto D, quanto ao ponto C. Vai depender do que vai aumentar daí, né? Então, se uma empresa está aí dentro do ponto G, ele está ainda distante do seu ponto de eficiência produtiva. Ou seja, ele tem fatores produtivos aí ociosos. Isso pode vir a gerar o desemprego. Tá? Então, nesse ponto, a produção de ambos os produtos, como cobertores e toalhas, podem ser aumentadas, né, para se chegar lá a curva, né, do gráfico. Com o aumento na produção de cobertores, aí ele vai chegar aonde? Se a gente aumentar a produção de cobertores, ele vai poder chegar no ponto E. Se ele aumentar a produção de toalhas, ele vai chegar no ponto C. Se ele aumentar de ambas, ele tem a oportunidade de chegar no ponto D. Agora, a curva de possibilidade de produção em nível de sociedade, né? Aí ele traz aqui um exemplo, alimentos em milhões de toneladas. Aí ele está falando aí de uma produção de uma economia hipotética, tá?
Então, a gente vai ter alternativas de A até a letra E, e aí a gente vai ter alimentos, e a medida aí é milhões de toneladas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui do lado automóveis e colocaram também uma coluna referente ao custo de oportunidade. Então, gente, para a gente produzir 500 automóveis, né, a gente não produziria alimentos, ok? E o custo de oportunidade aí seria de 50. Por quê? Porque se a gente analisar, se eles produzissem 1 milhão de toneladas de alimentos, eles só conseguiriam produzir 450 unidades de automóveis, e não mais as 500. Isso quer dizer que ele abriu mão da produção de 50 automóveis para conseguir produzir 1 milhão de toneladas de alimentos. Então, o custo de oportunidade foi de 50. Para ele produzir 2 milhões de toneladas de alimentos, ele só conseguiria produzir 350 automóveis, abrindo mão agora de 150 unidades de automóvel, que será aí o seu custo de oportunidade, e assim vai, ok? E aí é o gráfico, né? Dessa tabela aqui, gerou esse gráfico, sendo que a gente vai ver aí essa chavezinha, né? O ponto A foi os 500 automóveis, né? Que é o que está na vertical, o que está na horizontal são os alimentos aí em tonelada, tá? E eles vão indicar também aí o custo de oportunidade. Vamos lá. As alterações na curva de possibilidade de produção, né? As alterações que localizam-se à direita da curva de possibilidade de produção, nesse caso, o ponto G, não eram possíveis de serem alcançadas. Vocês estão enxergando o ponto G aí, meu povo? Ele está solto. Vocês estão vendo a linhazinha azul do gráfico? Olhem para além da linha azul, vocês vão ver um ponto G solto, perdido aí no universo, certo? Então, é esse ponto que ele está falando aqui, onde não eram possíveis de serem alcançadas essas possibilidades de produção, dada a condição tecnológica e a disponibilidade limitada de fatores de produção. Todavia, podem ocorrer mudanças quanto à capacidade de produção devido a diferentes fatores ao longo do tempo, como, por exemplo, o aumento de inovações tecnológicas, né? Hoje nós produzimos, imagine em uma época da primeira revolução industrial, século XVIII, né? Agora, imaginem, se eles tivessem que produzir naquela época o mesmo que é produzido hoje, não conseguiriam, porque eles não tinham ferramentas tecnológicas como temos hoje. Então, essas ferramentas, elas aumentam o quê? A sua capacidade de produção. Quer ver um exemplo? Lembra do exemplo lá da empresa Têxtil, que produzia cobertores e toalhas? Então, ele tinha aquela curva lá, né? Que a gente viu que era o máximo da eficiência em diversos cenários. Agora, se eles estivessem todo momento tendo que ir até o ponto G, né, perdido no universo, e qual seria uma das melhores formas dele, então, modificar essa capacidade de produção dele, essa curva de possibilidade? Gente, é muito simples. Adquirindo novos equipamentos, por exemplo, né? Não sei se eu já passei para vocês um vídeo daqueles do sócio, que a mulher ela montou uma empresa de produtos de limpeza, tem agentes químicos, que ela desenvolveu a fórmula quando a irmã dela teve câncer, né? E aí criou a empresa, ela elaborou o produto para limpar a casa da irmã, e aí passou para outras pessoas e tal, enfim, abriu uma empresa. Só que o processo dela era muito artesanal, ela só conseguia produzir, sei lá, vou chutar aqui, 100 unidades por dia, porque ela colocava o rótulo manualmente, as pessoas tinham que encher, tinha que ter sempre uma pessoa ali do lado para fazer cada passo do processo. O que foi que o Marcos fez de primeira coisa que ele fez? Ele foi lá e comprou uma outra máquina, uma máquina com inovações tecnológicas. Ele puxava, era tudo automático. Então, o que antes eles produziam 100 unidades no dia, passou para 5.000,
piscar de olhos, com a aquisição de um equipamento. Então, dessa forma aí, você consegue aumentar a sua produção. Por isso, os processos vão deixando de ser cada vez menos artesanais e mais tecnológicos, porque isso traz um aumento de produtividade muito grande, sem uma necessidade de investimento em mais empregados ou até mesmo em aumentar a sua capacidade física, né? Então, nesse ponto lá, né, do ponto G, vai ocorrer um aumento nas instalações no número de fábricas, de trabalhadores e instrumentos de produção, entre outros, para determinar, então, que vão determinar a mudança e o aumento da possibilidade de produção da economia. Então, dessa forma aí, vão conseguir chegar no ponto G. Alterações, como podemos, a gente visualizou aqui, ó, nós temos o ano de 2010, essa linha azul, né, era a linha aí máxima da curva de possibilidade, e o ponto G, né, pretendia-se, então, alterar, aumentar a capacidade produtiva para alcançar aí o ponto G, né, em 2016. Terminamos aqui sobre curvas de possibilidade. Interessante, né, gente, esse conceito? Achei super simples, assim, tranquilo de compreender. O que vocês acharam aí? Vamos caminhando aqui para o fim da unidade 1. Deixa eu ver, que acho que é até o tópico 4. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. E depois a gente inicia o tópico 1. Aliás, perdão. Iniciamos a unidade 2, né? A partir do estudo do tópico 1, tá? Vamos agora falar sobre funcionamento de uma economia de mercado, que a gente já sabe que é o quê? Uma economia capitalista, né? Falando aí sobre o fluxo real da economia. Então, o primeiro e mais simples fluxo real da economia consiste em uma economia hipoteticamente simples e composta apenas por dois agentes, as famílias e as empresas. Apenas esses dois, tá? É hipotético, é para a gente vislumbrar melhor aquele ciclo que eu falei para vocês. Nesse esquema aí, as famílias, elas são as detentoras da força de trabalho e dos fatores produtivos que oferecem para as empresas, né? Já as empresas, para fazer a sua produção de bens e serviços, não vão necessitar da mão de obra. Com isso, elas remuneram as famílias por essa mão de obra, né, por meio de salários. Com esses salários, as famílias vão, então, poder comprar. Vão lá no mercado de bens e serviços para adquiri-los dessas empresas. Nesse caso, a relação de troca entre ambos, gente, é dupla, né? Vocês concordam? Ó, as famílias vão estar repassando para as empresas sua força de produção, seu fator produtivo, né, sua força de trabalho, e vão estar recebendo o salário. Enquanto isso, essas famílias vão estar recebendo o salário dessas empresas e vão estar também consumindo, né, desse mercado. Então, essa é a relação mais básica de uma economia, que é representada aqui por essa figura. Então, o mercado de fatores de produção vai ser aí, por exemplo, a oferta da mão de obra pelas famílias, né? Então, eles ofertam a mão de obra que as empresas demandam, contratam, né, para produzir os bens que serão ofertados lá no mercado de bens e serviços, né, que vão ser demandados aí pelas famílias. Ok? Focaram nisso aqui, já tinha explicado mais ou menos isso aqui, né? Fluxo real da atividade econômica. Agora, vamos falar um pouco sobre fluxo monetário. Fluxo monetário, sempre que eu ouvi falar em monetário, está ligado à moeda, né? Eles são todas as transações financeiras que acontecem entre esses agentes econômicos. Ó, os agentes econômicos, então, fluxo monetário, as transações financeiras que acontecem aí. Toda vida que um serviço, um bem ou uma mercadoria é passada de um agente para outro, então efetuado o pagamento por meio de uma moeda que media aí, né, faz a mediação das trocas. Então, analisando pelo fluxo monetário, a gente tem aqui, então, que as empresas fazem o pagamento pelos bens e serviços adquiridos às famílias, que vão, então,
vai ser a remuneração dos recursos produtivos que elas empregaram nas empresas. Esse fluxo, ele busca demonstrar como é que se dá a remuneração entre esses agentes, né? E é importante frisar que ele só se torna possível com a presença de moeda, meio de troca, reserva de valor. Vai ser utilizado aí para remunerar os fatores de produção e pagar os bens e serviços. O fluxo circular da atividade, né, da renda, que a gente vai ver agora no nova fotinha aqui, já mostra vocês a imagem, ela surge da interligação de fluxos reais e dos fluxos monetários de uma economia e busca demonstrar a forma como ela se movimenta e como esses agentes eles vão fazendo transações entre si. Pronto. O que está em seta azul, gente, é o movimento aí dos fluxos monetários, né? As empresas pagam aí os fatores produtivos de produção lá no mercado de fatores de produção que gera renda das famílias. Essas famílias, então, vão poder ter despesas dentro do mercado de bens e serviços, e essas despesas é o que vai gerar receitas para essas empresas, para que, novamente, elas possam pagar pelos fatores de produção, pagando aí, gerando renda para as famílias. Então, esse é o fluxo azul, né, que gira aqui no sentido da direita para a esquerda. Temos também, né, a seta rosa, que são os fluxos reais. Nos fluxos reais, a gente tem aqui que oferta fatores de produção, trabalho, capital, terra, ao mercado de fatores de produção, né? Que vai atender a demanda aí das empresas e essas vão ofertar bens e serviços no mercado de bens e serviços para atender às demandas das famílias por bens e serviços, ok? Fluxo circular da renda de uma economia fechada, sem governo. Marcela, como assim sem governo? Vocês estão sentindo falta de ter que fazer alguma coisa aí, né? Esses dois? Será que é tão simples assim? É só ir lá, trabalhar, ganhar dinheiro, aí gasta, a empresa vai... É só assim? Não, né? No meio do caminho tinha uma pedra, já já ela aparece. Então, o fluxo circular da renda, ela vai ilustrar de forma simplificada como em uma economia de mercado, vão se ajustar os preços, a oferta e a demanda das famílias, tá? Então, nesse fluxo lá, são dois agentes econômicos que estavam transacionando, família e empresas, e são dois mercados, né? Que era o mercado de bens e serviços e de recursos produtivos, fatores produtivos. Por meio dessa relação entre a oferta e a procura, tem-se aí a formação dos preços numa economia de mercado. E é por meio das quantidades demandadas de um determinado produto que o empresário vai saber se deve produzir mais ou menos de um determinado bem. Por exemplo, nós estávamos na realidade, estamos ainda, né? Mas já se acalmou mais, de pandemia, onde há um fluxo de necessidade muito grande, muita demanda por máscara, por álcool em gel. Aí o que aconteceu, principalmente com relação à máscara, gente, vocês devem ter observado. Algumas costureiras já passaram a começar a costurar máscaras para vender, umas pessoas que nem trabalhavam com isso, mas sabiam costurar, já começaram a fazer. Por quê? Viram ali que o mercado estava demandando, né? Então, essa demanda vai ajudar na decisão de saber o que vai produzir mais ou o que vai produzir menos em determinado momento. É a solução do problema aí, o que produzir, né? Então, assim cria-se aí o fluxo real de bens, produtos e serviços das empresas para as famílias. E, de outro lado, né, vamos já mostrar outro fluxo, né, para vocês, cria-se o fluxo monetário, que vai ser a flecha azul, né, que é das famílias, como pagamentos pelos produtos comprados. Agora a gente vai estudar o fluxo de uma economia aberta. Abordaremos também, então, a presença de um terceiro agente, que é a pedra que eu falei, é o governo.
Nessa situação, nós teremos, então, três. Nós tínhamos famílias e empresas. Agora, nós vamos ter também o governo, ok? Então, vamos lá, ó. Vê como o negócio ficou mais enfeitado agora. Surgiram outras pessoas aí, né? Então, seta preta, seta vermelha, e aí nós temos o governo no meio. A vermelha e a preta eu já falei para vocês, né? Repetidamente. Onde é que o governo entra? O governo entra, gente, porque toda vida que a empresa produz, vende, ela paga imposto, não é? E o governo também, e as famílias também pagam impostos. E, ao mesmo tempo, o governo, através de serviços e subsídios e também bens, eles também devolvem isso aí para as famílias, para a sociedade como um todo, né? Então, há esse movimento indo e voltando. Enquanto eu estou aqui recebendo meu salário, eu vou deixar parte do meu salário para o governo, é o imposto. Aí eu pago o governo. O governo, por sua vez, vai ter que utilizar esse dinheiro para quê? Para oferecer bens e serviços, né? Subsídios aí. Muitas vezes as empresas não pagam alguns impostos, é um subsídio. Então, no meio dessa movimentação aí, existe o governo. As empresas efetuam, então, o pagamento às famílias, por meio dos recursos monetários. As famílias com esta renda podem ir lá consumir, né? E naquele caso ainda aí, parte da família vai para pagamento de impostos que vão ser utilizados e devolvidos para financiar gastos. Em uma economia com o governo, ele também demanda recursos ou fatores de produção, né? São os serviços que o governo adquire e também utiliza para produzir outros bens e serviços públicos. Além disso, o governo também dispõe de alguns fatores de produção, como terras, que arrenda ou vende no mercado de fatores de produção, como imóveis, né? Por outro lado, pode-se registrar do governo os gastos do governo. Então, transferências aí a partir do Bolsa Família, né? Agora, lá no Instituto a gente tem, por exemplo, o pagamento de auxílios, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio pais discentes, auxílio óculos, agora auxílio emergencial, né? Então, é uma forma aí de transferência, né, de recursos do governo para a sociedade. E aí, gente, no meio desse ciclo, né, existem o quê? Possibilidades de vazamento e de injeções no fluxo de renda. Como assim? Vamos entender. Os vazamentos no fluxo circular de renda correspondem à parcela da renda das famílias, tá? Que não são direcionadas diretamente ao consumo. Como assim? É a poupança. São os impostos e também as importações. Por que importação? Ele não está consumindo? Tá. Mas ele não está consumindo nesse mercado. Ele está consumindo no mercado de outro país. Ou seja, o seu salário que você ganhou e devia continuar dentro do ciclo para fazer ele girar, tem o vazamento. Está vazando água, no caso aí, é dinheiro. Uma parte você vazou para sua poupança. Ficou parado, não está sendo utilizado. A outra parte você pagou em impostos. Ele não foi diretamente para o mercado de bens e serviços. E outra parte foi utilizado para adquirir bens, mas no exterior. Ou seja, de qualquer forma, esse dinheiro ele não vai continuar rodando dentro desse ciclo, porque você vai tirar ele do ciclo e vai mandar para outro país, tá? Esses são os vazamentos, mas também existem as injeções. As injeções, do fluxo circular da renda vão ser os mecanismos que vão compensar esses vazamentos. Para cada um desses, né, existe uma forma de compensar, de tentar devolver esse recurso para o ciclo, para que ele continue girando. Então, são mecanismos que permitem o retorno dessa renda e o seu reinvestimento na economia. Como? Na teoria keynesiana, a renda adquirida pelas famílias deve ser gasta com o consumo, como a gente já viu. Todavia, se isso não for possível, as empresas não terão como vender todos os bens e serviços produzidos, o que vai gerar uma crise aí de superprodução.
Nessa situação, a gente identifica, então, uma diminuição das receitas e, consequentemente, dos lucros das empresas. Gente, se as receitas e os lucros da empresa diminuíram, isso vai levar ao quê? A necessidade de diminuição do seu quadro de funcionários. Se eu diminuo o meu quadro de funcionários, eu estou reduzindo o quê? O poder de compra dele. Então, eu também estou reduzindo o consumo. Nesse caso, a economia vai se encontrar em um momento de retroalimentação negativa. É o que a gente chama de ciclo vicioso. Ou seja, você entra no loop, né, em que ele vai girando e vai piorando cada vez mais. A empresa começou a apresentar prejuízos. Opa, como é que a gente vai se organizar? Vamos voltar aqui. Então, a gente vai ter que demitir fulano, fulano, fulano. Demitiu fulano, 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 esses 3 aí não tem mais renda. Então, ele vai consumir menos. Poxa, se o mercado de bens e consumo, bens e serviços não está tendo muita demanda, né? Eu vou continuar novamente o quê? Superprodução. Então, vou ter que diminuir mais. E assim vai, de uma forma que pode minguar, né? É o que chama aí de ciclo vicioso. Do outro lado, é importante observar que nem todas as pessoas gastam o total da sua renda, né? A gente já viu que algumas fazem poupança. Então, é importante observar, por exemplo, nos países de terceiro mundo, nos quais os salários e as rendas são baixas, o nível de poupança, ele tende a ser mais reduzido, né? A poupança representa um vazamento aí, né? E esses recursos, para evitar uma crise, eles têm que ser reinventados na economia, esses recursos que vão para a poupança. Então, papel de recolher os investimentos na forma de poupança, a gente sabe que é do mercado financeiro, são as instituições financeiras que fazem isso. A gente vai lá e deposita numa poupança ou qualquer outro tipo de investimento. Por meio dos bancos comerciais e outras entidades, né, a gente recolhe esse valor poupado. E então, o que é que ele vai fazer com isso? O que é que você acha que acontece quando você coloca o seu dinheirinho na poupança? Ah, ele fica lá, guardadinho numa caixa. Não, não fica. Você pegar R$200 todo mês e guardar dentro de uma caixa no seu quarto, o seu dinheiro vai estar ali fisicamente. Você vai lá e estão lá todas aquelas cédulas. No outro mês, mais 200. Vão estar, então, aquelas primeiras cédulas, mais outras cédulas. E vão estar ali, eles estão parados. Quando você coloca na poupança, por exemplo, não é assim. Quando você pega esses R$200 todo mês e coloca dentro da poupança, você está emprestando ao banco. Por que ele te devolve um valor a mais? Porque ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai utilizar o seu dinheiro para quê? Para emprestar dinheiro a quem está precisando, cobrando custos, juros mais altos do que ele vai te pagar no final. E o que é que ele lucra? Ele lucra aí no meio, ó. Ele é o intermediador, tá? Então, o mercado financeiro ele vai colocar esses recolhimentos aí à disposição dos agentes econômicos na forma de empréstimos e vai cobrar os juros. Então, essa é uma das formas, né, de você ter uma injeção dentro do ciclo, dentro do fluxo. Para quê? Para tentar diminuir combater aí o vazamento relacionado à poupança, por exemplo. Okay? Então, quando você vai lá e coloca no banco, o banco reinveste a outras pessoas, emprestando a outras pessoas. Os R$200 que você tem lá não são os mesmos que estavam dentro da sua caixa, na sua casa. É apenas um número, né? Ele não está ali fisicamente. Ele vai estar no momento em que você precisar sacar. No próximo semestre, a gente vai ter a disciplina de mercado de capitais e a gente vai entender melhor isso daí. Boa parte dos rendimentos da família, a gente viu que pode ser guardada, outra parte vai pagar impostos, isso aí é um fluxo circular da renda, né, um vazamento, né, e isso pode, caso o montante de impostos cobrados pelo governo, ele não retornasse para a economia, é um outro tipo de vazamento, pagamento de impostos. Imagine, então, que todo mundo, empresas e pessoas, estão pagando impostos ao governo, e o governo está só aguardando na poupança dele. O que é que isso ia acontecer, gente? Isso ia diminuir, né? Ia causar uma desaceleração econômica. Fazendo, então, diminuir a sua demanda por bens e serviços. E não é isso que se quer na economia. Tem que estar aí sempre girando no ciclo virtuoso. Então, por isso, o governo ele precisa gastar também, né?
Inclusive, 10, 14% do PIB brasileiro refere-se às compras, às aquisições, contratações do governo, seja municipal ou federal, ok? Então, esses impostos, eles são injetados novamente no fluxo circular da renda. A partir aí de obras de infraestrutura, construção de escolas, universidade, investimento em saúde e outras despesas públicas, né? Então, além da poupança, que a gente viu que era um vazamento, que aí ela devolve a partir dos empréstimos, né, dos financiamentos e tudo mais, dos impostos, que nós vimos que é um outro vazamento, que é retornado à parte da sociedade, à sociedade pelos gastos do governo. Ainda existe um outro vazamento, que são os gastos da família com mercadorias importadas. Então, a compra dessas mercadorias produzidas fora do país, elas favorecem a produção naquele país. Porque a China tem visto bastante isso, né? A gente estimulando lá. E acaba desestimulando a economia, a produção desse bem no próprio país de domicílio. Então, importando produtos, o indivíduo está enviando parte da sua renda para o exterior. Por outro lado, se a demanda por mercadorias importadas for muito grande, é possível que a demanda por mercadorias nacionais caia e algumas empresas até quebrem. Teve uma época, talvez vocês não se lembrem, né? Em que o real tinha uma taxa cambial ali, né? Que ele valia, com R$1 você compraria $1. Então, sabendo que nós nunca tivemos uma industrialização de ponta, né? Realmente, muitas pessoas começaram a fazer o quê? Importação. Gente, as empresas nacionais começaram a quebrar. Não tem como você competir dessa forma. Para esse vazamento, o governo dispõe de injeções de recursos. Nesse caso, existem aí as injeções de recursos no fluxo circular que decorrem das exportações. Então, as exportações é você estar trazendo dinheiro de fora do país para cá. É o mesmo efeito que a gente causa lá dentro dos países de quem a gente importa, né? Então, quando a gente exporta mercadorias, a gente está atraindo renda externa. E essa renda vai provocar um aquecimento da economia no país. Quanto maior, né, a quantidade aí de exportações, melhor, então, para esse nosso fluxo. Por outro lado, se o volume de exportações for muito maior que o de importação, a tendência é ocorrer o quê? Inflação. Devido ao fato de que a produção nacional poderá não dar conta de suprir a elevação no consumo interno, né? Ou seja, por esse excesso de renda, vamos dizer assim, causado pelas exportações, as pessoas não é o preço que vai determinar, né? A nossa capacidade de troca no mercado, aliás, o salário, né? Então, se a gente tem o salário maior, a gente vai tender a comprar mais. E se eu botar que está atendendo o mercado externo e o mercado interno aumentando, talvez eu não consiga dar conta de ambos ao mesmo tempo. E aí tá esse fluxo aí, tá? De vazamentos e injeções, tá? Então, a gente já viu aqui na prática como é que acontece, na vazamento, poupança, uma forma de injeção para amenizar esse vazamento são os investimentos. A partir dos impostos, a gente tem como estímulo o gasto dos gastos do governo. Então, enquanto importações é um dos vazamentos, temos aí como injeções as exportações. Assim, a gente finaliza a unidade 1, ok? E iniciamos a unidade 2 para o último tópico da noite. Aguentem firme, tá já acabando. Semana que vem a gente termina essa disciplina. Unidade 2, a gente vai começar a ver microeconomia. Entender a dinâmica da lei da demanda e da oferta, perceber o comportamento da elasticidade, preço da demanda e da oferta, compreender o comportamento do consumidor nas suas decisões econômicas, o comportamento das receitas e do custos das empresas, e também saber identificar as características de das estruturas de mercado. Começando aí pelo conceito de microeconomia, a partir da análise do tópico 1, a lei da procura e da oferta. Pode-se dizer que a microeconomia analisa o comportamento individual dos agentes econômicos
essenciais para uma economia de mercado, ou seja, o comportamento das famílias e das empresas. Não devemos confundir microeconomia com análise de gestão empresarial, tá? Ou seja, com a administração de empresas. Deve ser observado que a microeconomia, ela não tem o seu foco específico na empresa. Não deve ser confundida com o nosso curso, né? Mas no mercado no qual as empresas e os consumidores estão interagindo. Ela quer saber esse funcionamento aí, né? Analisando os fatores econômicos que determinam tanto o comportamento do consumidor quanto o comportamento da empresa. Através do entendimento comportamental, tanto do consumidor como da empresa, pode-se analisar como os diferentes níveis de preços praticados no mercado, eles levam as famílias a consumir um maior ou então um menor volume de determinado produto. Como que os diferentes níveis de preços praticados no mercado levam as empresas a oferecer mais ou inclusive menos, né, unidades aí de um determinado produto ou serviço. Então, é através do entendimento comportamental, tanto do consumidor como da empresa, que a gente vai poder analisar aí quais são os motivadores que levam as famílias a consumir um determinado produto ou serviço, né? Quais são os motivadores que levam as empresas a oferecer no mercado um determinado produto ou serviço aos consumidores? Vou começar aí sobre o que é a lei da procura. Em poucas palavras, podemos dizer que é o comportamento natural dos seres humanos no momento de procurar, comprar e consumir um determinado produto no mercado. Certo? Vamos supor que após um longo dia de serviço, voltando para casa, você deseja comprar 5 pães de queijo na padaria do seu bairro. Por questões específicas, o pão de queijo apresenta um desconto promocional de 25%. Daí, que beleza, 1/4 aí de desconto, valor. Será que você, nessa situação, irá levar somente 5 pães ou irá levar mais 2? Se sua vontade de comer forem grandes, provavelmente você vai levar mais, né, gente? Vai com fome para o supermercado para tu ver. Quem já fez essa experiência de ir com fome para o supermercado? Gente, é uma desgraça, não vá não. Olha, se você vai com fome, muita fome para o supermercado, cara, tu começa a comprar um monte de besteira. Tudo na vida você quer comprar. Porque você tá com fome, tudo te atrai. Aí você começa a comprar coisa que não estava na lista, é um perigo. Vamos só depois de abastecerem aí o estômago de vocês. Então, vai ser a análise da lei da demanda, também chamada aí procura, que é ela que vai estudar o nosso comportamento de comprar e consumir um determinado produto conforme os preços estabelecidos pelo mercado. Ela vai fazer essa análise, né? De acordo com a variação do preço, como será o estímulo, né? Como as pessoas vão se comportar no consumo. Os fundamentos da análise da demanda ou procura, elas estão alicerçados aí no conceito subjetivo de utilidade. A utilidade representa o grau de satisfação ou bem-estar que os consumidores atribuem a um bem ou um serviço que podem adquirir no mercado. Isto é uma das bases de análise comportamental do consumidor e da lei da procura. O conceito de utilidade do consumidor. Ele se baseia na teoria do valor-utilidade, supõe-se que, dada a renda e dados os preços de mercado, o consumidor, ao demandar por um bem ou um serviço, ele vai estar maximizando a utilidade ou satisfação que ele atribui ao bem ou serviço. Também chamada aí de teoria do consumidor. No exemplo do pão de queijo, analisando o padrão geral de comportamento do consumidor, a gente pode dizer que quanto mais barato for o preço de um determinado produto, maior será a quantidade de procura deste em um determinado mercado. Vocês concordam? Isso quer dizer, então, que a quantidade de produto a ser consumida, ela vai ser inversamente proporcional ao nível do preço. Ou seja, quanto menor o preço,
maior a quantidade consumida do produto. Quanto maior o preço, menor a quantidade consumida. Vê um exemplo, essa semana, não sei se vocês andam aqui pela Caraú, são daqui da Caraú. Na semana eu fui almoçar no Pinheiro, e aí, do lado do restaurante do Pinheiro, tem a parte de frutas. Aí tava na promoção manga coité. Vocês conhecem? Eu amo manga coité. Como desde que sou criança, e antes do Pinheiro, eu nunca tinha visto nenhum local aqui em Acaraú e região que vendesse manga coité. Geralmente vende aquela tome, rosa, sei lá, que são horríveis, sempre bem podres no meio. Nunca nem compro. E a manga coité não, cara, ela é perfeita, enorme, gigante e muito gostosa. E aí eu vi, opa, de cara eu já ia comprar porque era a manga que eu gosto, né? Mas a manga estava a R$1,28 o quilo. R$1. Você sabe que manga é um bicho pesado. Tu pega uma manga é quase 1 quilo, né? Então, R$1,28. Foi o que eu fiz. Comprei a manga. Comprei, olha que estamos aqui só eu e meu marido, né? Os dois aí mais ou menos de dieta. Comprei 4 mangas. Comprei 4 mangas. O que acontece no outro dia, quando eu tive que comprar umas coisas, comprei mais 4 mangas, porque eles tinham renovado o estoque, continuava com o mesmo preço. E aí, eu que passei o ano todo sem consumir manga, em uma semana comprei 8 mangas gigantes. Né? Inclusive, agora só restaram 2. Então, é só para vocês verem, né, como é que o nosso comportamento funciona. E isso é levado em consideração na hora de definir preço. Então, o preço como limitante ao consumo. O consumo de um produto está vinculado ao nível de preços deste no mercado. Assim, quanto maior for o preço, menor será o volume, né? Como eu já falei para vocês. Ele vai dar aqui o exemplo, né? De um macarrão da marca Macarrones, né? Fica mais barato ou mais caro? Vamos lá. No valor de R$2,50, haverá maior procura, né? Ou seja, a maior quantidade de unidades serão consumidas. Se o valor for para R$3,50, aí já haverá uma menor quantidade de pessoas aptas em adquirir. Então, os compradores serão aqueles que geralmente têm uma renda um pouco maior que a média da população e, às vezes, ele gosta da marca. Você está comprando um macarrão. Todo mês você compra aquele macarrão, ele custa R$2,50. Depois, para o outro mês, aumenta R$1, desculpa. Então, a sua tendência vai ser o seguinte: quem está muito preso ao orçamento vai escolher outra marca mais barata. Quem é fiel ao produto e tem possibilidade orçamentária vai continuar comprando apesar de mais caro, mas provavelmente vai diminuir a quantidade. Então, no valor de R$5, imagina, agora foi para R$5. Só as pessoas que realmente gostam dessa marca e que têm um maior nível de renda que estarão aptas a comprar. Então, as quantidades vendidas no mercado, elas serão bem menores se a gente comparar aí a procura desse bem quando o seu preço estava em R$2,50. Então, isso daqui é uma situação em que é o preço como limitante ao consumo. Agora, o fator da escolha de produtos substitutos. Quando eu falei lá, alguns vão procurar o quê? Produtos substitutos, né, do macarrão. Se o produto está caro demais para um determinado... Está acontecendo com arroz. Já não está mandando a gente comer macarrão porque o arroz estava caro? Não, substitui pelo macarrão. Oh, meu Deus. Quer dizer para o povo que é viciado em comer arroz com feijão? Não que macarrão seja ruim, eu amo. Então, se um grupo está caro demais, né? Logo, eles terão a tendência de procurar produtos semelhantes. Em termos econômicos, quer dizer que quando o nível de preço de um determinado produto aumentar, os consumidores vão diminuir a procura desse produto, em contrapartida, vai aumentar a procura de produtos semelhantes ou similares. Ou seja, o consumidor rapidamente possui a tendência à substituição por outro que seja mais barato. Ele está dando aqui o exemplo da laranja. Se a laranja está ficando mais cara, o consumidor vai procurar substituir pela maçã. Eu vou dar o exemplo do óleo, né? O óleo, eu não compro óleo aqui para cá. Na verdade, eu nem tenho cozinhado ultimamente, porque tem dado tempo. Mas, esse final de semana, tem uma aluna minha de outra turma, e tem um bar lá em Cruz, acho que vocês conhecem, Cajubá. Pronto, aí eu fui para lá almoçar. Aí ela estava comentando comigo, gente, o torresmo estava cor divina, nunca vi um negócio daquele.
Aí ela estava comentando comigo que eu fui pedir uma porção extra para levar para casa, trazer para casa, né? E ela disse que tinha acabado já. Eu fiquei lá até umas 3 da tarde, já tinha acabado. Ela estava com dificuldade porque o óleo tinha aumentado muito no supermercado e as pessoas estavam comprando mais, né, da pança lá do porquinho, para fazer o quê? Para fazer banha para cozinhar, né? Então, veja, há uma substituição aí. No exemplo do macarrão, ao preço de R$ 2,50, ninguém se preocupa em trocar aí o consumo para outra marca, pois é um preço considerado barato pelos consumidores. Ao preço de R$ 3,50, as pessoas irão pensar 2 vezes antes de comprar e talvez mude a sua escolha para um de outra marca, como eu falei para vocês. Ou até mesmo, né, como indicaram aí para a gente, trocar por outro tipo de carboidrato, como arroz ou batata. E quando o preço estiver a R$ 5,00, somente aquelas que têm vontade ou renda disponível irão aí comprar essa marca. Então, essa aí é uma outra consequência. E, por fim, a utilidade marginal decrescente. O que acontece quando você come a primeira bolacha do pacote, gente? Tá morto de fome. Eu tô aqui morrendo de fome. Aí pega o pacote de biscoito recheado. Eita, acho que 1 ano que eu não como biscoito recheado. Então, quando você come a primeira bolacha, eu aposto que vai dar aquela... No final, você ainda vai soltar assim, dependendo do que for a comida, né? Então, ela será sempre bem gostosa, né? Ou seja, a utilidade intrínseca, a satisfação dessa primeira unidade, ela será bem alta. Vai estar muito satisfeito. E a segunda unidade do biscoito, você comer, também será gostosa, mas menos do que foi a primeira, né? Então, a satisfação em consumir, ela vai diminuindo conforme a gente come mais. Vocês concordam? Ou seja, a utilidade ou satisfação de consumir, ela vai decrescendo à medida que a gente vai consumindo e adicionando mais uma unidade. Adicionando mais uma unidade, já diminuiu essa questão. Esta situação vai ser conhecida, então, como utilidade marginal decrescente. Assim, no contexto de comportamento da procura, quanto maiores forem as quantidades consumidas, menores serão os graus ou os níveis de sua utilidade marginal, ou seja, aí da sua satisfação. Isso quer dizer que quando um consumidor possui apenas uma unidade de um produto qualquer, o grau de utilidade dele, de satisfação, é elevado. Mas à medida que ele, né, tem à disposição mais unidades desse mesmo produto, essa satisfação, né, ela vai decrescer, podendo chegar até níveis negativos. É tipo quando você começa a comer, e depois começa a passar mal, porque comeu demais, né? E aí a comida já fica enjoada da comida, porque está passando mal. Então, o consumo adicional desse produto, ele traz utilidades marginais decrescentes. A utilidade marginal decrescente, ela vai ser fundamental para realizar a análise aprofundada da relação de preço com o consumo. Por exemplo, queijo parmesão e queijo mussarela. Em resumo, mantidas inalteradas as demais condições, quanto mais se elevarem os preços de um produto qualquer, menores serão as quantidades que serão consumidas, tá? Levando em consideração aqueles os 3 fatores de comportamento do consumidor, que é o preço como limitante ao consumo, o fator da escolha de produtos substitutos e a utilidade decrescente ou marginal da satisfação inerente para cada indivíduo, né? De consumir um determinado produto ou serviço. Em termos de análise, a gente pode dizer que a procura de um determinado produto, bem, né? Serviço, ela vai estar determinada conforme a sua estrutura comportamental socioeconômica. Aí a gente vai ter como elementos dessa estrutura comportamental socioeconômica a riqueza e distribuição da renda, né? Então, numa economia de mercado, as famílias possuem rendas disponíveis para o consumo, algumas com uma renda maior, outras com uma renda média, outras possuem renda bem menor, né? Essas diferenças de renda familiar da população é que vão gerar aí diversos produtos a serem procurados em função da renda disponível, vai ter que atender esses públicos. Outra variável é o preço de bens substitutos. O consumidor, conforme a sua renda, se ele achar caro demais um produto, ele vai tender, né, a procurar produtos substitutos. Fatores de temporada e climáticos.
Se porventura houver uma seca prolongada, a safra de uma série de produtos ela será prejudicada. Logo, vai haver escassez e os preços vão se elevar. Ou seja, álcool em gel, lá no meio de março, abril, né? A gente viu que subiu máscara até hoje. O pessoal que precisa de luva para trabalhar está sofrendo. Propaganda é outra variável. Atualmente, a maioria das empresas elas brigam pela diferenciação dos seus produtos no mercado e o meio para criar essa diferenciação efetiva é a propaganda, né? Com isso, elas podem criar hábitos específicos e preferências pelo consumo de marcas determinadas. Por favor, assistam esse documentário que eu estou digitando aqui para vocês. Assistam. Olha, é inviável que um administrador não tenha conhecimento sobre como funcionam as redes sociais, principalmente porque hoje elas funcionam essencialmente para quê? Propaganda. Criar hábitos específicos e preferências pelo consumo de marcas determinadas. Não, Marcela, a teoria da conspiração. Não, meu povo, é algoritmo. É tão certo quanto dois. Você sabe muito bem, né? Quem nunca aí fez uma pesquisa, sei lá, em algum site de compra, ou falou que precisava comprar alguma coisa, e de repente aparece a propaganda da coisa no Instagram. No Facebook eu não sei, faz muito tempo que eu saí, Instagram está com uns 3 meses só que eu saí. Hábitos e preferências do consumidor, né? Então, a utilidade no consumo de bens, ela vai estar intrinsecamente aí, né? Para cada indivíduo e para cada cultura. Opa. Quem já assistiu esse documentário, diz aí para mim se já assistiu, se gostou. Estamos terminando, tá, gente? Expectativas. As expectativas também são aí variáveis, porque elas possuem um grande papel no momento de consumir. Se os consumidores eles têm a expectativa de que haverá falta de água, provavelmente irão se abastecer de água potável além do necessário. Foi novamente o exemplo da pandemia, né? Vocês lembram o que aconteceu com o papel higiênico no começo da pandemia, gente? Acabou, né? Teve algumas cidades que ficaram sem papel higiênico no supermercado, porque parece que esse povo ia ficar em casa só, né? Cagando literalmente, né? E também a gente viu que as pessoas começaram chegou um momento em que para você comprar álcool em gel, né, era limitado, só podia comprar tantos por família. Para quê? Porque essa expectativa de que iria acabar logo, que a gente precisava bastante, algumas começaram a criar estoques desnecessários em casa, o que prejudicava a necessidade de outros. Disponibilidade de crédito de consumo, parcelas, taxa de juros e diversos prazos. Então, para produtos de linha branca, né, a gente já viu aí algumas facilidades de crédito, inclusive de reduções de impostos, né? Então, se no mercado financeiro a oferta do número de parcelas aumentar de 48 para 60 meses para a compra de um carro, por exemplo, o valor da parcela ela vai diminuir. Então, vai haver aí um maior número de pessoas interessadas em adquirir um veículo aí financiado. Observe que todos os fatores até aqui, né, eles fazem parte da estrutura e comportamento da procura de um determinado produto. Alguns desses fatores, eles terão muito peso na decisão do consumidor e outros terão um menor peso. Então, a estrutura da procura de um determinado produto ou serviço, ela fica em função dessas variáveis, interpretando aí economicamente da seguinte maneira. Aí é uma estrutura analítica da demanda, tem uma função aí, tá, gente? Mas é mais conceitual. Os componentes da função a gente teve lá, né? Quantidade ou volumes procurados durante um período, nível de preços, nível dos preços substitutos, dos bens complementares, a renda do consumidor, tudo isso influencia. Como padrão geral, a gente pode dizer que as quantidades efetivamente procuradas, elas mudam inversamente proporcional à medida que os preços vão oscilar no mercado. Mais uma vez, quanto maior for o preço de uma mercadoria, maior será a quantidade. Aliás, quanto mais baixo, né, for a mercadoria, o valor, maior a quantidade procurada. Quanto maior o valor, menor a quantidade procurada. Isso acontece pelos efeitos de substituição e também dos níveis de renda disponíveis que vão reger diretamente o comportamento aí do consumidor. Aí nós temos a curva da demanda. Temos o preço,
Aqui é o preço em reais por maçã e embaixo nós temos a quantidade, milhões de maçã por semana, né? Então, quando o preço está a R$10, a quantidade produzida e consumida é de 50 milhões de maçãs por semana. Quando ele está a R$4, é de 400 milhões de maçã por semana. Então, veja que à medida que o preço vai diminuindo, a quantidade vendida vai aumentando. Dessa forma, a gente vê que a lei, vocês estão vendo que essa curva ela está indo para baixo, né? Então, a curva da procura possui um padrão decrescente, que vai delineando aí, né? Que elas vão reagindo inversamente proporcional ao nível de preço praticados no mercado. Esse raciocínio do consumidor vai refletir o fato de que a renda disponível é de fato limitada, né? Então, quanto maiores os preços, menores serão as quantidades efetivamente procuradas. Fundamentos da lei da oferta. Está falando de procura, né? Vamos ver aqui a oferta para encerrar a nossa noite. Desde uma perspectiva microeconômica, a oferta em si de determinado produto é definida da seguinte maneira. A oferta é a capacidade de oferecer, por parte das empresas, uma determinada quantidade de produto em função do nível de preços praticados no mercado em um determinado período. Se considerarmos os seguintes elementos. Primeiro, a disponibilidade de recursos produtivos, né? A capacidade produtiva de processar esses recursos visando a produção em massa de bens e serviços. A capacidade de infraestrutura produtiva e tecnológica. E a capacidade de distribuição e logística das empresas para quê? Para que esses produtos eles possam ser efetivamente ofertados no mercado. Então, assim como lá a estrutura da procura, a oferta também possui a sua própria estrutura, né? A gente viu aí, desde uma perspectiva bem diferente, principalmente aí a de produzir e gerar lucro. Nesse sentido, como um todo, a produção ela vai depender dos fatores da produção, infraestrutura e recursos produtivos. Aí tem outra função aí, né? A demanda, agora da oferta, onde estão elencados aí quantidade efetivamente ofertada de um produto, preço do produto, preço dos fatores de produção, imagina aí, aumentou o salário, né? Preço dos outros N produtos substitutos, né? Na produção, a tecnologia e a capacidade produtiva, os fatores climáticos e ambientais, né? Também aí influenciam. Como podemos observar, né? Aquela função lá da oferta, ela vai determinar o nível de quantidade ofertada de um produto em função direta com as oscilações dos preços no mercado. Ao contrário da procura, na lei da oferta, quanto menores os preços de uma mercadoria, menores também serão as quantidades de produtos ofertadas no mercado, pois menor será o incentivo por parte dos produtores em ofertar o produto no mercado. Entretanto, quanto maiores os preços, maiores também serão as quantidades ofertadas, porque as empresas vão querer lucrar mais, né? Estamos chegando ao fim. Existe um elemento fundamental na relação aí, quantidade ofertada e preço de venda de uma mercadoria no mercado. O fator custo de produção por quantidade ofertada versus o preço de venda. Essa relação, custo por quantidade versus preços, ela fica refletida no comportamento da lei da oferta, que aí tem uma tendência, uma função matemática, de novo, eu trago aqui porque tem que trazer, tá, gente? Economia, eu não acredito que vai cair na prova de vocês muito a respeito disso, não. Dessa função aí, a gente vai ter que a parte de cima aí, que é o delta QI, né? É a variação da quantidade ofertada no mercado, que vai ficar em função da delta P, ou seja, as quantidades ofertadas. Elas vão aí, né, alterar. Ou seja, o motivador da oferta diz que quanto maior o preço, maior será a oferta. Quanto menor o preço, menor será ela, tá?
Dessa forma, se o preço de um produto aumentar no mercado, estimula as empresas a produzirem maiores quantidades, porque vai haver maior receita. Mais uma vez, eu vou usar as máscaras e os álcool em gel. Gente, tem álcool em gel agora tudo que é jeito, né? Nunca tinha visto no supermercado tanta possibilidade de álcool em gel, tantos tamanhos de frascos diferentes, fragrâncias. E não só álcool em gel, outras modalidades de álcool. Agora tem álcool spray, né? Tem várias situações, várias marcas. Incrível como aumentou. Por quê? Aumentou-se a demanda, aumentou o preço, e aí as empresas começaram a ficar mais atrativo para elas produzirem. O motivo disso é que se o preço de venda de mercadoria for menor que os custos de produção, obviamente não haverá incentivo para produzir, né? Um dos elementos básicos da curva da oferta vai ser o custo de produção. Quando os custos de produção estão baixos em relação ao preço de mercado, é rentável para os produtores fornecerem uma quantidade grande. Nesse contexto, a tecnologia vai ter um papel fundamental, né, porque ela vai produzir vai permitir, né, a produção de uma maior quantidade, vai gerar os seguintes incentivos. Avanços tecnológicos nos processos de produção vão gerar processos mais produtivos, né, como eu falei para vocês. E avanços tecnológicos geram constantes inovações, novas inovações, um ciclo virtuoso, que vai se refletindo aí na produção de produtos com menores quantidades de recursos básicos, né, ou seja, aí, mais baratos. Nesse contexto, aí, o comportamento da oferta, o interesse da empresa em colocar uma quantidade determinada do produto é exatamente ao contrário do interesse de compra por parte do consumidor. Aí a gente tem a curva, ficando sem voz já. Faltam 3 slides, a gente acaba, tá? Devemos observar que o principal interesse econômico em comum para todas as empresas vai ser a geração de lucro, né? Geração essa que vai se aprimorando à medida que as empresas conseguem melhorar a sua produtividade, né? Das suas atividades aí, seja quais forem. E o comportamento lógico das empresas nos diferentes níveis de preços, ela explica-se pelos seguintes elementos. Primeiro, na estrutura de custos de produção e na capacidade e interesse intrínseco das empresas em aprimorar os seus custos. Outro é na capacidade de produção e gestão da produção. A outra é na capacidade de inovar e aplicar novas tecnologias e, obviamente, na capacidade de vender e distribuir. Em resumo, se mantidas inalteradas todas as demais condições, quanto maior for o nível de preço de um produto qualquer, maior também vai ser a sua quantidade ofertada. Então, o que vai acontecer quando as duas curvas se encontrarem, né? Vai haver aí um preço de equilíbrio no mercado entre o interesse de consumir e o interesse em ofertar um determinado produto. Imagine só que um pão de queijo, que é vendido, sei lá, a R$1 a unidade, amanhã fosse praticado no mercado a venda por algum motivo a R$10 a unidade. Você aí, que faz pão de queijo para comer em casa, aposto que ia ficar tentada a fazer pão de queijo para vender, ou seja, um maior interesse em ofertar o produto, tá? Então, é isso, tá? Por hoje é isso, por hoje é só. Finalizamos a noite aí com o primeiro contato